Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8 com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo para vocês a repercussão de Flamengo 1, Olímpia 0, Vene Casagrande. Também tem a atualização bombástica aí sobre o Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo 3 cortes aqui. Primeiro da ESPN Brasil, SBT Sport Rio, com Vene Casagrande e também Mauro César Pereira aí. Os 3 canais estarão aqui na descrição desse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos direto aqui para as últimas notícias do Mengão. O Gabigol é um cara de deslocamentos, um cara que gera espaços. E o Bruno Henrique sempre precisa de espaço para jogar. Seja na velocidade, nas arrancadas pelo lado, principalmente do lado esquerdo, seja para atacar o espaço no jogo aéreo, nos cruzamentos. E o Gabigol sempre procura o Bruno Henrique dentro da área. Então, ali o Sampaoli reeditou uma movimentação que era muito comum nos tempos de Jorge Jesus. O Bruno Henrique preenchendo a área para cabecear e o Gabigol servindo. E o Gabigol aprimorou essa capacidade dele de garçom, de jogar como um 10, principalmente depois que vestiu a camisa do Zico, ele está mais confortável nessa posição de armador. E com isso, o Flamengo ganha uma dupla de volta muito interessante. Já havia funcionado com o Bruno Henrique dando assistência para o Gabigol contra o Grêmio e agora, novamente acionada, decide. E é fundamental que o Sampaoli tenha esse feeling de saber que essa dupla funciona muito bem junta e com o Bruno Henrique novamente inteiro, eles têm de ser cada vez mais utilizados. Eu já falei isso aqui outro dia, fiquei surpreso com a intensidade que o Bruno Henrique voltou, né? Porque, poxa, ele não passou por uma contusão simples, ele vai passando por contusões e vai voltando sempre do mesmo jeito, decisivo. Eu concordo contigo, Bruno, e me surpreende porque eu admito que eu não esperava que ele voltasse tão bem. Exato. E assim, não é desmerecer o jogador, pelo contrário, é pela idade e pela a questão da, como o Breiler tá falando, a velocidade potencializa muito o jogo do Bruno Henrique. Então, um jogador que se perdesse a velocidade, eu acho que ele também perderia algum dos seus principais atributos. E ele foi muito caçado ontem. Pois é. A defesa do Olímpia estava chegando junto e ainda assim o Bruno Henrique chamando essa responsabilidade. E ele consegue manter esse estilo de jogo, mesmo depois de uma lesão tão séria, outros problemas que sucederam, né, até a volta, o que é completamente natural. Mas o jogador, pela idade dele e pelo problema que ele teve, eu imaginei que isso fosse impactar. E parece não ter impactado. E da dupla é um negócio sensacional. Porque a gente tem várias duplas históricas do futebol brasileiro e eu acho que aqui a gente já pode colocar Gabigol e Bruno Henrique como uma dupla histórica. Com certeza. Que muitas vezes são 2 jogadores muito bons que jogam juntos. Eles são os 2 jogadores muito da característica deles, da ocupação do espaço do Bruno Henrique e do Gabigol gerando esse espaço, além de todo o carisma que desenvolveram, mas acho que isso é só um a mais. Mas na questão técnica chama atenção isso, assim, é como são 2 jogadores históricos, mas que são complementares dentro de campo. Ô Donk, a gente tá vendo os lances novamente e as 2 grandes chances do primeiro tempo são desses chutes de fora da área. Não foi pouco pro Flamengo? Foi pouco. É o seguinte, realmente foi fatal você deixar o Bruno Henrique sair da onde ele saiu. Ele já tem uma impulsão muito grande quando está parado. Além de ser alto, pula muito. E ele vindo de trás, essa impulsão aumenta muito mais. Foi uma falha mesmo do setor defensivo, talvez uma das poucas falhas do setor defensivo do Olímpia, mas que custou caro, custou a derrota, né? E o Bruno Henrique, além de ser um jogador que joga bem pelo lado esquerdo, fechando para dentro para bater pro gol ou para dar uma assistência, ele é um excelente centroavante, né? Quando ele sai em facão da esquerda para dentro da área é praticamente imarcável, né? Principalmente quando a bola é alta, né? Então, essa é uma arma que o Flamengo tem e que eu acho, minha opinião, prejudica muito o Pedro na hora de o Sampaoli pensar no Pedro, porque o Bruno Henrique, além de jogar ao lado do Gabigol pela esquerda, fechando, ele pode se tornar, como grande parte do jogo ontem, se tornou o centroavante do Flamengo com o Gabigol vindo de trás, né? Fazendo o papel de abastecer o Bruno Henrique. Então, fica mais difícil ainda para o Pedro. Agora, o Flamengo, eu tive que fazer a pesquisa com esse quarteto
mágico, né? O quadrado mágico, como queira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, dificilmente perde quando os 4 estão em campo. O Flamengo tem 13 vitórias seguidas em casa. Na Libertadores da América, 24 jogos sem perder em casa, né? Em Libertadores da América. Eu fiz aqui a pesquisa, qual foi a última derrota do Flamengo. Na última derrota, que foi pro Peñarol do Uruguai, na Libertadores, dia 3 de abril de 2019, eu tive cuidado de ver se o quarteto estava em campo. Não estava. Por quê? O Arrascaeta, o técnico era o Abel Braga naquela oportunidade, e ele tinha o Arrascaeta como reserva do Diego Ribas. Então ele estava no banco, não entrou no jogo, jogaram os outros 3 e não jogou o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta joga, e mais na companhia dos outros 3, esse quadrado, o quarteto mágico como queira, dificilmente o Flamengo perde. Agora, com a volta do Bruno Henrique, realmente o Flamengo fica com um setor ofensivo muito poderoso, Bruno. E o quarteto deve estar pronto para a partida de volta também. Cícero, vai lá, você vai conversar com o Landim, certo? E depois você volta aqui no Sport Center e ao longo da nossa programação com essa questão também envolvendo o Pedro, tá bom? Até já. Eu lembro que o Flamengo ali, né, em 2019, passou um aperto na primeira fase ainda da competição, foi jogar com o Peñarol fora, uma partida decisiva, lembra, Breler? Que era a última partida da fase de grupos ainda da competição, sobreviveu, foi um baita sufoco e o resto é história. E que bela história que o Flamengo vai fazendo na Libertadores. Você esperava uma melhor atuação do Flamengo ontem ou 1-0 tá ótimo para um mata-mata de Libertadores? Diante das circunstâncias, é um bom resultado. O Flamengo precisava vencer. Esse era o resultado mínimo e o Flamengo conseguiu. E para mim teve uma participação muito feliz do Sampaoli. O Sampaoli foi decisivo para a vitória ontem, porque ao fazer uma mexida tática, ele consegue de fato detectar o que faltava para o time, que era uma profundidade, uma presença maior de área. A gente estava falando a dificuldade do Flamengo de entrar na área do Olímpia, porque ele tinha o Bruno Henrique muito aberto, o Gabigol saindo a todo tempo, então dificilmente ele conseguia preencher com muitos homens lá na frente e toda hora o Olímpia tinha pelo menos 4, às vezes 5 jogadores dentro da área. Então, com o Bruno Henrique, você, de certa forma, desestabiliza a marcação. Ele abriu o Gerson fazendo a função do Bruno Henrique, então ele foi muito perspicaz na leitura do jogo. Então mostra cada vez mais o Sampaoli confortável para fazer o que ele faz de melhor. A surpresa tática, a mexida no time com o jogo em andamento. A gente fala de técnicos estrangeiros, mas o Vanderlei Luxemburgo cansou de fazer isso daqui. Com uma mexida de posicionamento, mudar a característica da equipe. O Sampaoli fez isso ontem. Ele foi protagonista da vitória. E falando sobre o Pedro, para mim, o Bruno Henrique mais participativo, o Bruno Henrique mais protagonista, não inviabiliza a utilidade do Pedro. Para mim, continua sendo um jogador muito útil, ainda mais nesse cenário. Quando você precisa de um jogador a mais na área, ele pode jogar com o Bruno Henrique, ele pode fazer um trio de ataque com o Gabigol um pouco mais recuado. Então, não é porque o Bruno Henrique está bem e pode ser utilizado nessa função, como o Cícero citou, cada vez mais centroavante, que o Pedro se torna um jogador descartável. Pelo contrário. É um bom ponto aí para a gente discutir também para frente também. E até a questão ainda do VAR, tá? Para a gente falar também mais para frente aí na sequência do programa. Mas a questão do Pedro envolve essa possibilidade, né, Donk, dele ir para o futebol português, para o Benfica. Aí já me parece um cenário que para a carreira do Pedro também seria negócio. Eu vejo dessa forma também, assim, isso não muda o fato. Também acho que o Pedro teria espaço nesse time do Flamengo. A questão dele querer mais minutos, eu acho que procede, acho que ele merecia mais minutos, mas considerando o contexto atual, assim, dentro de ideia de jogo do Sampaoli, independentemente do episódio de agressão contra o Pedro, falando de ideia do Sampaoli, que gosta de um 9 de mais mobilidade, acho que o Pedro pode ter mais minutos, mas talvez não na titularidade que o futebol dele merece. Nesse quesito, eu acho que uma ida pro Benfica pode ser bom para todas as partes, sobretudo para o Pedro. Porque o Benfica, que a gente olha, dos últimos anos, ele mudou de patamar no futebol europeu. É um time que bateu quartas de final nas últimas 2 edições. Ele chegaria para ser titular absoluto num clube que tem potencializado muito seus centroavantes. Gonçalo Ramos indo do PSG, Seferovic foi artilheiro, Carlos Vinícius foi artilheiro. É um time que joga dessa forma, que busca esse 9 e que muitas vezes sai da área e o Pedro sabe fazer isso muito bem. Então, assim, considerando o contexto atual, poderia ser um negócio bem interessante para o Pedro. A gente fala mais do Pedro na sequência e também... A coisa digamos assim, passar um pouco do ponto em alguns momentos, né? Momentos assim de cera do time paraguaio, ele não foi muito bem, não. Ele não foi muito bem, não. Acho que o árbitro ele ajudou muito, permitiu muito, né?
que se picotasse o jogo, né? O jogo acabou sendo muito picotado em alguns momentos. Então, isso de fato aconteceu, não foi uma partida com uma arbitragem das melhores, não. Não teve nenhuma participação no lance capital, mas no andamento do jogo ele poderia ter feito um trabalho melhor, indubitavelmente, né? Eu vou aqui ler as mensagens da rapaziada, pessoal do Superchat também. E o Racing, cara, o Racing é brincadeira, meu irmão. Pô, o Racing tomou 3 gols do Atlético Nacional. Cara, pesado, gente. Porque o Olímpia, assim, o time se mobilizou para esse jogo, claramente. O time cheio de problemas. Eu escrevi até sobre isso no meu blog. Alguns jogadores afastados pelo presidente, o presidente não teria pago aquilo que prometeu pela campanha na fase de grupo, jogadores revoltados. Alguns deles, o time começou a perder. É o penúltimo colocado do Campeonato Paraguai nesse momento, no torneio de apertura, que ainda é o começo, né? Do apertura, mas está em penúltimo lugar. E isso mesmo assim nos critérios de desempate. Ou seja, é um dos times que menos pontos fez na competição até agora, 1 ponto só. Perdeu todos os jogos e empatou 1. E para o jogo de hoje, claramente, Libertadores, Flamengo, Maracanã, o time deixou de lado os problemas que vêm afetando o seu rendimento e fez um jogo competitivo, né? O time que marcou muito, defendeu muito, mas mandou uma bola na trave no primeiro tempo, jogou por essa uma bola, ela veio, quase foi gol, estava 0-0, e tomou 1-0, não mudou sua postura, sabia que perder por um gol aqui o manteria vivo. Uma vitória do Olímpia por 1-0, vai para os pênaltis, 2-0 se classifica, e vai tentar. Então, o Flamengo, pelo momento do Olímpia, se fizesse o Flamengo hoje um grande jogo, poderia vencer por uma margem maior de gols e levar a vantagem para o Paraguai. Não levou uma vantagem grande. Então, o couro vai comer lá. Vai ter estádio do Defensor do Del Chaco lotado, pressão da torcida. Vai ter muita dificuldade o Flamengo lá com relação à atmosfera ambiente. Por outro lado, a necessidade de vencer fará, obviamente, com que o Olímpia, se não de saída, ele jogue um pouco mais aberto, ataque mais. Vai ameaçar o Flamengo, mas vai ceder mais espaços. E hoje, claramente, o time conseguiu resistir o Flamengo também por conta dessa negação de espaço. O Flamengo não teve muito espaço e enfrentou dificuldades. Não fez um bom jogo. Primeiro tempo lento, como se fosse aquela coisa, tipo o jogo do América. Vamos vencer a qualquer momento. O gol no começo do segundo tempo foi muito importante. Até os colegas lá da transmissão, da ESPN na transmissão, o Zinho, o Jean na narração, nos comentários, na narração do Andrade, e o Pedro Turri nas reportagens, com o Simon na arbitragem, os comentaristas, o Jean e o Zinho, até logo observaram, né, que de fato isso aconteceu. No começo do segundo tempo, o São Paulo parece ter feito uma mudança, puxando o Gerson para jogar aberto pelo lado esquerdo, mais ou menos como faz do outro lado o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique entrando mais na área. O Bruno Henrique dá essa opção. Ele joga pelo corredor, como fez no primeiro tempo, mas ele também pode aparecer como um comandante de ataque. E foi assim que ele marcou o gol. Eu acho até que isso é interessante, variar mais, justamente como... E até porque isso favorece o Ayrton Lucas. Quando o Gerson vai para a esquerda e o Bruno Henrique penetra como centroavante, o Gerson tem mais a característica para abrir corredor, como faz Everton pelo lado direito, para passagem do lateral. E aí você tem o Ayrton Lucas mais agressivo, chegando mais no fundo, usando um pouco mais da sua força, do seu potencial ofensivo. Eu acho que é um ajuste que cabe para algumas partidas, e isso acabou funcionando. Muita gente aqui, como o Leandro Jonas, o Saulo Vinho Oficial, o Léo Gomes falando do Olímpia, que é um time muito catimbeiro, muitas faltas. O Arce é um técnico, me parece, bem discípulo do Felipão, do Luiz Felipe Scolari, né? E vimos de fato isso, né? Agora o Flamengo, o Saulo fala, tem que chutar mais no gol. Até chutou mais de fora da área hoje do que o habitual. E tem que arrematar mesmo mais de fora da área. Mas 1-0 foi o placar. Nenhuma contratação que o Flamengo fez nessa janela foi tão importante quanto a volta do Bruno Henrique, porque ele é um jogador muito especial. E assim, a gente viu esse lance que normalmente ele não perde, né, da chapada. Teve essa cabeçada que ele dá uma casquinha que, cara, é difícil de acertar, muito não difícil. Foi gol. E o gol dele, assim, acho que ninguém esperava tão cedo o Bruno voltar e jogar nesse nível, que já tá lembrando o Bruno de 2019. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que olha isso aí, a altura que ele sobe, Flávio. O entrosamento com os demais jogadores, você vê que isso faz diferença. É uma coisa distinta. Você contratar, por exemplo, um Luiz Araújo, que está chegando agora, que está conhecendo os caras agora, e você recuperar um Bruno Henrique que já conhece os jogadores, ele sabe a movimentação, o Arrascaeta, a bola do Arrascaeta que ele dá por olha a altura que ele vai, continua falando aí, olha a altura que ele sobe, cara, é um absurdo, olha isso. E outra, ele sobe entre os zagueiros. É a leitura que o Atisson falou do espaço, que ele faz muito bem, mesmo sendo centroavante. Então, o Bruno, além
de tudo isso dentro de campo, para mim ele tem uma coisa que são poucos os jogadores que conseguem ter isso. Ele tem uma identidade do Flamengo. O Bruno Henrique tem a cara do Flamengo. O gol dele contra o Grêmio, o o Maracanã explodiu na volta dele. E outra, o Bruno Henrique, desde que voltou, a relação dele com a torcida parece que é uma relação mais próxima do que em 2019. Porque desde o primeiro momento que ele foi relacionado, no Maracanã principalmente, a torcida sempre grita o nome dele. Cara, sempre. na hora do gol dele contra o Grêmio, que é o primeiro depois da volta, cara, foi uma explosão em casa. Pô, a Bebel não sabe nem que é o cara que fica de preto e de amarelo correndo, a Bebel é zero futebol. Mas ela sabe a história do Bruno Henrique, porque em 19 ela viveu a Libertadores e tudo mais, e a lesão, ela escuta a gente falar. Ela falou, é o Bruno Henrique que voltou de lesão, parou, começou, que maneira, e foi todo mundo abraçar o Bruno. Cara, é impossível, a gente tá arrepiado demais. Arrepia. E outra Cara, coisa, é a dopamina, é a dopamina. não é somente o torcedor rubro-negro em si, né, cara? Porque assim, o apaixonado, o cara que é apaixonado pelo esporte, que gosta de ver o atleta atuando, o torcedor de outro time que gosta de ver um atleta no nível do Bruno Henrique, ele fica torcendo para a recuperação. Com certeza. E assim, é lógico que ele voltou, a gente estava aqui conversando, né, antes do programa, porque assim, teve vários outros jogadores que tiveram grandes oportunidades, o cara ficou 1 ano parado praticamente, e quando ele volta, ele vai tendo esse apoio do torcedor, vai tendo o apoio dos seus companheiros, e aí, lógico, dentro da família ele tem um respaldo, e aí ele vai criando aquela autonomia de confiança, e ele vai criando, ele vai acreditando, e aos pouquinhos aí ele vai conseguindo ganhar espaço, e aí volta a ser titular absoluto. Sabe o que é legal de lembrar, Tilson? Quando ele veio pro Flamengo, ele veio de um momento terrível no Santos, que ele quase ficou cego. Ele tomou uma bolada no rosto, que afetou lá, né, alguma parte do globo ocular dele. Ele quase ficou cego, ficou sem jogar um tempão e veio pro Flamengo. Meio desacreditado, e ele arrebenta. Então ele passa por isso de novo. Muita gente falou, não vai ser o mesmo. No primeiro jogo dele, é o que eu falo, que a gente tem que medir as nossas palavras. Tô falando só de... Olha lá, ó, Pedro na lista pro ataque. Também um atacante do River Plate, o Beltrán. É também uma outra hipótese, com o Gonzalo indo pro PSG. Isso. É isso, então... E assim, essa negociação com o PSG deve ser confirmada hoje, então nos próximos dias a gente pode ter o Benfica de olho realmente no Pedro. E a gente discutia, poxa, não sei se pro Pedro vale a pena ir pro futebol árabe, ele teria mercado na Europa, ele tem ambição na seleção brasileira, aí é um belo caminho para ele, Breda. Sem dúvida, né? Para ele é uma boa perspectiva, mas olhando pelo lado do Flamengo, eu vejo que se perde um jogador que pode ser muito útil. O Pedro foi decisivo na Libertadores do ano passado, foi o grande jogador do time da competição. Você perde um centroavante da seleção. Sim, de seleção e de difícil reposição, que você não vai ao mercado facilmente e encontra. Olha o Palmeiras, há quanto tempo tenta prospectar no mercado uma oportunidade para trazer um grande nome de referência na frente e não encontra, porque é difícil, como o Flamengo fez, fazer aquela movimentação, um alto investimento pelo Pedro e conseguir ter retorno esportivo com esse cara. E o Flamengo alcançou isso com o Pedro. Então, se ele sair hoje, por mais que tenha ficado marcado por esse episódio de indisciplina, a confusão, a agressão que sofreu, eu vejo que ele já vai ter entregado do ponto de vista esportivo o que se esperava dele, que eram gols, não necessariamente como titular, mas como um jogador muito útil. E eu vejo que o Flamengo precisa pensar muito bem sobre o movimento que vai fazer, porque o Pedro não é um jogador descartável, por mais que esteja envolto... Então, ele não fez falta ontem? Não, ele faz falta sempre. Sempre você vai precisar de um cara com as características do Pedro, que é bom definidor, que tem pivô, que tem qualidade técnica para sair da área. A questão do Pedro é mais ali de ambiente e relacionamento, mostrar que ele é útil para o grupo, mostrar que ele tem tido minutagem com o Sampaoli, mostrar que ele pode fazer um trabalho que vai fazer até com que ele seja importante para a adaptação dele numa eventual ida para o futebol europeu, que é trabalhar mais na recomposição, na movimentação sem a bola. Vários técnicos já cobraram isso dele e o Sampaoli pode fazer com que ele evolua, mas não necessariamente dizer, o Pedro é página virada no Flamengo, não pode dar certo mais. Precisa-se tentar criar um ambiente para isso, mas diante da movimentação do Flamengo, ao punir o Pedro, ao multar, ao suspender, eu vejo que o ambiente acaba ficando insustentável. Vocês aqui mais cedo estavam falando da jogada que, claro, todo mundo conhece, do Gabigol com o Bruno Henrique, da movimentação do Gabigol. Ele não é um centroavante fixo, ele é um cara que sai da área, que abre espaço para o Bruno Henrique, ou entrar em velocidade, ou mesmo na jogada aérea. Tá, mas não era isso que incomodava o Gabigol? Sair da área?
quando tinha o Pedro? Quer dizer, ele pode sair da área quando é o Bruno Henrique, mas ele não gosta de sair da área quando é o Pedro? Qual que é a diferença? Porque ele reclamou disso no ano passado, não reclamou? Nesse ano ainda com o Vitor Pereira, eu quero disputar a minha posição, que é a de centroavante, que ele falava que era. Tá, e agora tá tudo bem ele sair da área, não é um problema? Quer dizer, o problema era com a posição ou era com o companheiro de ataque? Eu não entendi ainda. Mas eu vejo que são situações diferentes, Bruno. O que incomodava o Gabigol era ficar muito distante do gol. Muitas vezes precisar fazer um trabalho mais árduo de recomposição, muitas vezes se sacrificar pelo time. Do jeito que ele jogou ontem, ele não se sacrifica. Ele continua próximo do gol, ele continua dialogando com o atacante e ele vai fazer isso porque tem capacidade de ser um atacante articulador. Eu acho que ele é muito bom fazendo isso. Não é uma crítica para ele fazer isso. Mas eu quero que entender a diferença, que era antes do que é agora. Quando ele reclama com o Vitor Pereira, é porque o Vitor Pereira colocou mais obrigações defensivas e o posicionamento do Gabigol mais distante da área. Aí, realmente, ele sai da rotação ideal. O Gabigol precisa, primeiro, estar próximo da área e dialogar com o atacante. Ali, ele vai se movimentar, ele vai gerar jogo, ele vai voltar eventualmente para buscar no meio-campo, como ele sempre fez no Flamengo. Ele sempre teve essa característica. Agora, você não pode engessar. E quando ele sentiu que isso ia acontecer, ele falou, opa, professor, preciso jogar mais próximo ali. E ele poderia jogar com o Pedro. Ele jogou muito bem com o Pedro, quando teve liberdade com o Dorival para se movimentar lá na frente. E, inclusive, fez gol na decisão da Libertadores jogando ao lado do Pedro. Era ele que estava dentro da área para empurrar a bola para dentro, não foi? Exatamente. E assim, eu concordo com a análise do Breiler de que, acho que antes dizia muito respeito a essas funções defensivas que afastavam ele da área, mas de qualquer forma ainda eu vejo uma diferença do Gabigol com o Pedro e com o Bruno Henrique. Ainda que tenha sido essa conexão histórica do levantamento para o Bruno Henrique, o Pedro ainda é um cara mais constante na área do que o Bruno Henrique. Então, assim, com o Bruno Henrique... O Bruno Henrique não é o cara da área, Exato. Né? O Gabigol é um 9 de movimentação. Com o Pedro, ele não é 9. Então, acho que tem ainda uma pequena diferença, embora acho que a questão maior que envolvia o Gabigol antes era muito dessa distância que ele tinha da área. Com o Bruno Henrique, ele é o 9. Pode fazer o que ele não sabe fazer. Uma caminhão de gol. Apesar da... Agora, a pergunta é, jogo de Libertadores, todo mundo, o torcedor do Flamengo acha que vai ser 10-0 todo o jogo e vai ganhar... Não é só torcida, não. Torcida, muita gente acha, né? Que vai ser, e não é. Aí é um jogo de Libertadores, dá 1-0. Bom ou ruim o Pretzel? Não, para mim, assim, a bola do jogo para mim foi esse lance que a gente viu há pouco. O toque no travessão do Olímpia. Ali estava 0-0, final do primeiro tempo. Se o Olímpia larga na frente, é outro jogo. Isso é verdade. É outro jogo. E o primeiro tempo do Flamengo não foi nada espetacular. Foi um primeiro tempo assim onde o Olímpia picotou o jogo, né, fez o tempo passar, cavou faltas. A arbitragem, acho que travou um pouquinho o jogo, longe daquela arbitragem sul-americana que a gente gosta de ver o jogo fluir, né? Mas no segundo tempo, aí sim, esse gol ele determina muita coisa, que é um bolão do Gabigol. O Bruno Henrique, para mim, volta a jogar muito bem, né? Tá carregando bastante o ataque. Só que, o que aconteceu? Aí o Flamengo criou novas oportunidades para aumentar o placar e não conseguiu. Acontece. Agora, a gente esperava uma goleada. Eu esperava, sim, uma goleada, pela crise do Olímpia. Mas eu estou concordando contigo. Acho que lá vai ser um jogo totalmente a favor do Flamengo. Eu também acho. Claro, a favor do Flamengo. Periga ganhar de 2-0 lá, sem muita força. Defensores del Chaco é um estádio neutro. O Olímpia joga no estadinho pequeno, que a Conmebol não permite, então vai ter que jogar no Defensores, que é um campo neutro. Vai ter torcida do Flamengo e tudo, e o jogo é afeição pro Flamengo. Acho que o Flamengo ganha o jogo lá também. Massa, e aí? O que a gente pode falar é do, como diz você, o pra frentemente. O Flamengo, o Flamengo do São Paulo, o primeiro tempo teve mais ou menos contra o América, né? Teve um... Sim, exatamente. O Flamengo do São Paulo, ontem, por exemplo, teve lá 73% de posse de bola. Lembrou um pouco o São Paulo do Dorival, com a diferença que ganhou, e que jogava em casa e que ganhou. Joga, controla o jogo e tal, mas não tem muita beleza, não tem muita... Não tem abafa, né? Me parece. Eu acho que sofre defensivamente. Estatisticamente, o primeiro tempo foi todo a favor do Flamengo. Né? Isso. No que vale mesmo foi a bola na trave do Olímpia. E uma defesa que o goleiro do Olímpia fez, um chute cruzado do Gerson. E no segundo tempo entra o Sampaoli, que o Pretzel gosta muito, eu nem tanto, faz uma mudança que resolve o jogo. Esta mudança do Sampaoli resolveu o jogo. Ele abre o Gerson na esquerda,
põe o Ayrton Lucas como meia para vir com força de trás, com velocidade, já que se você não é atacado, você pode fazer isso, né? E põe o Bruno Henrique de segundo atacante, 2 minutos, 1-0. Né? Agora, me parece completamente suficiente para se classificar diante do Olímpia. Me parece que sim, né? Tudo que a gente desconfia do Flamengo no aspecto, o Pedro sobe, desce, toma soco, vai ou não vai, isso em campo não deu para ver. A dificuldade que o Flamengo teve foi por causa da defesa do Olímpia muito forte, um time muito forte fisicamente, e tem tudo para garantir a classificação com tranquilidade lá no Paraguai. O importante foi ganhar o jogo, levar uma vantagem lá para fora, porque o Flamengo estará, de alguma forma, confortável. Basta uma bola que o Bruno Henrique vai sair 2 quilômetros antes para ele chegar 1 quilômetro depois e resolver o jogo. Então, o resultado em si, se fosse 0-0, eu ainda pensaria que Quem sou eu para ficaria... falar isso? Porque, né, é uma heresia, eu sei que para a torcida dos Melvides, para o Eduardo, para o São Paulo, mas o 0-0 é do Flamengo também, só para contar para vocês. O jogo mostrou, o confronto mostrou isso. O 0-0 tá... 0-0 seria ruim, mais pela questão Flamengo, que envolve, né, a questão estética, mas 1-0 para mim... Volta no Morumbi, eu tô fechando hoje. Quase o Olímpia fez uma marcação chata, né, no Flamengo. E aí eu queria que você destacasse os pontos positivos e os pontos negativos para esse jogo. Eu falei ontem que eu achava que seria uma vitória musculosa. Não foi. Foi uma vitória, né? Verdade é essa. Boa tarde, Fernando Diamar. Eu acho o seguinte, esperava-se muito mais do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi muito abaixo daquilo que o Flamengo pode esperar. Inclusive, jogadas trabalhadas no campo, a gente não viu assim um Flamengo, digamos, naquele Flamengo que a gente conhece, sabe? Que já foi recentemente com o Grêmio, por exemplo. Não foi uma grande partida. Mas a postura do Olímpia, assim, não é surpresa para ninguém. Não. Obviamente, o time paraguaio ia vir aqui ao Maracanã fazer o quê? O famoso ferrolho, tentar pelo menos um empate, ou melhor, tentar aí perder com um gol só, diferença, e eles conseguiram, a verdade é essa. Só que a gente tem que olhar o lado bom também. Sabe qual é o lado bom? Qual? Lá no Paraguai, eles precisam vencer. O que isso quer dizer? Eles vão ter que sair mais pro jogo. Ou seja, darão mais espaço ao Flamengo. Ficarão mais expostos. Então, com isso, eu acho que o Flamengo consegue uma vitória muito mais do que foi aqui no Maracanã de 1-0. Eu acho que o placar lá no Paraguai, eu arrisco a dizer que será um placar mais elástico ainda. Porque, assim, com todo respeito ao Olímpia, eu respeito a história do Clube Paraguai, uma baita história, tricampeão da Libertadores, mas vive uma péssima fase. E eles passaram de fase porque eles estavam num grupo muito fácil na primeira fase da Libertadores. Então, eu acho que, assim, o Flamengo não fez uma grande partida, mas o que importava era vencer, e venceu, e eu queria destacar a bela noite do Bruno Henrique. É um jogador absurdo, super decisivo, é um jogador, inclusive, que faz com que a torcida não sinta muita falta do Pedro, a verdade é essa, porque embora ele seja um jogador rápido, que atue pela ponta, mas ele consegue fazer o papel que o Pedro faz, que é ficar centralizado, tanto é que no segundo tempo ele foi esse jogador muito mais centralizado e conseguiu fazer o gol de cabeça, que é uma virtude dele, quando ele sobe assim, dificilmente ele erra o gol. Você pediu no seu Instagram ontem, que eu vi, ou hoje, não sei, uma palavra para definir o Bruno Henrique. Você viu a legenda? Hã? Você não leu a legenda, não? Eu tava pensando, não consegui achar uma palavra. Isso, foi isso. E aí eu pedi ajuda de todo mundo. Aí o primeiro comentário é o Veneluí, um tal de Veneluí, né? Ídolo. E aí ele posta e ele comenta, né? Pô, ainda bem que você nunca foi no post do Sérgio Ramos, que eu fico assim, vem pro Mengão, vem pro Mengão. Olha aqui, o Veneluí. O Vene Casagrande não pode fazer isso, o Veneluí pode. Olha aqui, então eu vou pedir pra você de casa que é Flamengo, defina com uma palavra Bruno Henrique, tá aqui, #SBT Esportivo, lá no nosso Twitter. Eu quero saber a sua opinião. Fale um pouco sobre esse posicionamento do Bruno Henrique ontem. Foi completamente diferente do primeiro para o segundo tempo. E isso tem dedo do São Paulo e tem dedo do treinador, que mexeu nesse posicionamento do Bruno Henrique para que o Flamengo ficasse mais efetivo e preenchendo um pouco mais a área. Tanto é que no primeiro tempo ele começa como um ponta esquerda, digamos assim, um cara preenchendo mais aquele lado do campo, onde ele é muito bom. No segundo tempo, quem vai para ali é o Gerson. Ele é deslocado para aquela função, tem o apoio do Ayrton Lucas e ele tira um pouco o Gabigol da área, para justamente o Gabigol fazer o que ele sabe muito bem, que é essa jogadinha, de ir para a direita, abrir a área, trazer um pouco da defesa adversária do Olímpia para fora
fora da área e deixar o Bruno Henrique fazer essa infiltração que ele faz muito bem. Inclusive, esse posicionamento foi mantido no segundo tempo do Bruno Henrique como centroavante. A minha impressão sobre o Flamengo ontem, Fernando, é o seguinte: produziu para ter feito mais gols. Eu acho que o Spínola fez uma bela partida pela parte do Olímpia. O goleiro, né? Exatamente. O goleiro do Olímpia. Mas também foi vulnerável para tomar gol. O Flamengo sofreu em alguns momentos, bola na trave, Matheus Cunha tendo que fazer defesas, e isso eu já falei, é da característica da equipe do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem uma transição lenta da defesa para o ataque. Eu acho que o Alan também não fez uma boa partida ontem, e isso implica na qualidade dos jogadores da frente. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de velocidade nessa transição. O Flamengo tem condições de se proteger mais com a bola, e essa vulnerabilidade, ela vem justamente da formação, que a gente até brincou ontem no grupo do SBT Sport Rio, que é a seguinte: é a formação mais técnica, é a formação 100% do Flamengo, digamos assim. Mas vi um time um pouco lento nessa transição, o que facilita o bloco defensivo do Olímpia e também o contra-ataque. Ontem o Flamengo poderia ter sofrido um gol, como poderia ter feito mais. Acho que é um bom resultado, mas tem que tomar cuidado com isso. Não. Você me perguntou o ponto negativo, eu esqueci de mencionar, que pra mim isso é um ponto... Eu achei que você não achou. Não, tem um ponto negativo sim. O Alan, como primeiro volante, ele não pode tomar um cartão amarelo nos primeiros 5 minutos de jogo. Porque isso faz com que... Qual é o risco que se tem? Quando ele precisar fazer uma falta, o que ele vai acontecer? Ele vai levar o segundo cartão amarelo e vai ser expulso. A gente está falando de um jogo extremamente importante, Fernando Maia. Oitavas de final da Libertadores. Como é que um jogador vai levar um cartão amarelo nos primeiros minutos de jogo? E assim, foi um cartão merecido. Foi um cartão merecido. Ele tem que ficar ligado. Isso para mim é um ponto negativo. Você acha que quando ele... Porque tem quantos jogos do Alan? Foi o 6º, se eu não me engano. Eu chutaria o 4º. Foi o 6º, então? Foi o 6º. Poucos jogos, né, Pedrosa? Você acha que quando ele tiver um currículo maior com essa camisa, não digo nem por ser a camisa tá pesando, não. Eu digo porque é uma questão de continuidade. Você acha que ele pode ser essa solução dessa transição lenta acabar? Acho, tecnicamente, o Alan, né, tem total condição de fazer essa transição de forma mais rápida. Só que a questão, para mim, é a parte defensiva. Quando o Flamengo coloca o quarteto em campo, mais o Gerson, que muitas vezes é espetado como e que não ponta, marca. E que não marca, é verdade. E deixa só o Alan para fazer essa função, ele fica vendido muitas vezes. Então, o Flamengo ele se garante muito na velocidade do Ayrton Lucas na recomposição, do Fabrício Bruno, que é muito veloz também, o Davi Luiz pela qualidade dele. E aí você vê o Wesley também que tem uma velocidade rápida. Mas o Wesley não é um cara que tem muitos pontos positivos defensivamente. Enquanto tiver esse descompromisso defensivo do Gerson, ninguém vai resolver esse problema, você acha? Eu acho que assim, o Flamengo precisa... O time, no geral, precisa entender que sem a bola, se o time inteiro não marcar, o Flamengo vai continuar sofrendo e vai continuar dando oportunidade para os adversários. Mas isso é achismo, não é informação. Eu acho que o São Paulo sabe disso e botou esse time por quê? Porque sabia que o Olímpia ia jogar... Ia ficar no ferrolho. Exatamente, ia jogar ali no setor defensivo. Eles não iam partir para o ataque. Por isso que eu acho que o São Paulo armou o time desse jeito. Outra coisa, eu acho que o Ayrton Lucas não fez uma boa partida também. E assim, a informação que eu tenho é que se o Felipe Luiz estivesse à disposição, o Ayrton Lucas talvez nem jogasse. Porque ele jogou, entre aspas, no sacrifício, porque ele estava se recuperando de um... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.